Você ordenou, né, atá, si, vitar, pecudeira, lechamor, meode. Você ordenou seus preceitos para que eles fossem observados diligentemente. Então, diz aqui, ó, Ahali, Yakovnu, Derehi, Lechemor, Hakeha. Meus caminhos, Adonai, meus caminhos fossem firmes em guardar a tua Torá. Veja, o rei Davi está falando isso. E ele já sabia escrever o Tehillim 119. E ele falava, Hashem, meus caminhos fossem firmes para eu guardar a sua Torá. Existia algum abalo, né, ainda dentro dele. Aí ele falou assim, Aslo avos, berrivaiti el kol mitziteha. Então eu não ficaria envergonhado se considerasse todos os seus mandamentos. Eu não teria pecado, não ficaria envergonhado. E aí ele diz aqui, ó, eu te louvarei com o coração sincero, enquanto atendo às suas justas regras. E aí ele diz, eu guardarei a tua lei, não me abandone totalmente. Ou seja, mesmo que eu não esteja pleno da sua presença, mesmo que ainda falte pedaços dentro de mim que não confiam em ti, mesmo ainda que eu oscile dentro dos meus desejos, não me abandone totalmente, por favor. E ele diz, como um jovem manter puro, como pode um jovem manter puro o seu caminho, apegando a tua palavra? Ou seja, tem resposta para tudo. Então, a gente só pode se manter puro se a gente se apegar à palavra de Hashem e, né, entender tudo o que está acontecendo dentro da alma de Davi. Ele diz aqui, Bekol Levi Derosheteha El Hashegni Mimatsiotiha Mimatsioteha. Tem uma partezinha aqui embaixo. Eu me voltei para ti com todo o meu coração. Todo o meu coração. Não me deixe, olha a reza dele, não me deixe me desviar dos teus caminhos, dos teus mandamentos. Veja, uma reza que tem que ser feita. Valoriza, me ensina a valorizar, me ensina a entender, a aprender. Em meu coração guarda a tua promessa, portanto, eu não peco contra ti, porque ele guarda a promessa. Bendito Baruch, né? Atá, Adonai, Lebedani, Hakeha. Bendito és tu, Adonai. Treina-me nas tuas leis. Treina-me na tua Torá. E ele diz aqui, com meus lábios eu ensaio toda a regra que você proclamou. Ou seja, eu tenho que falar Befashi, Sefarati. Veja, a palavra Sefarati também tem a mesma parte da palavra Sefer. O livro Sefarati Kol Mishpat Peira, ou seja, a minha boca fala o dia todo da tua Torá. E aí ele diz aqui, Bedereha, Adoteha, Shecheti, Kial, Kol, Rom. Regozijo-me com os teus caminhos, com os caminhos do teu decreto, como com todas as riquezas. Ou seja, para mim, esses caminhos são tesouros, são realmente algo muito bom. Ele só falando, ó, Beficodeira, Acheira, Veavitá, Arehoteira. Eu estudo os seus preceitos, eu considero os seus caminhos. Então veja que importância que o rei Davi ele dava para a Torá. Berrucoteira, Achete, Achai, Lo, Acheká, Devareha. Tenho prazer na tua lei. Tenho prazer em acordar. Eu tenho que ter prazer, né, em fazer isso, estudar profundamente. Para quê? Não negligenciarei a tua palavra. Porque se você aprende, você não negligencia. E ele diz aqui, Gamal, Al, Avadeira, Rei, Ve, Eshemera, da Vereja, trata bem o teu servo para que eu viva para cumprir a tua palavra. O desejo de
Davi Meller de viver é que ele tivesse mais tempo para entender Hashem, para estudar a palavra de Hashem. Veja, tudo fala de estudo, de entendimento. Veja. Então, olha que coisa bonita. Agora sim. Ó, Gauenai, Viabitar, Nefilaote, Mitoraterra. Abra os meus olhos para que eu possa perceber as maravilhas do teu ensino. Olha, será que nós conseguimos ser apaixonados assim pela Torá? Pelo estudo da Torá? Será que nós realmente valorizamos a Torá? Quando o rei Shlomo, ele começa a escrever a sua palavra, a gente vai ver isso no estudo do mês de Elul, ele fala assim na sua palavra: o meu Deus é meu e eu sou do meu Deus. Então, ele fala isso, depois chega, né? Ele tem aquele estado de posse. Então, o meu Deus é meu e eu sou do meu Deus. Mais à frente ele escreve o seguinte: eu sou do meu Deus e o meu Deus é meu. Ele faz uma troca de palavras onde ele entende que ele só está ali porque a Hashem está permitindo. Veja, a Hashem, ele não preparou esse ambiente para todas as pessoas. Ele preparou esse ambiente para as pessoas que querem aprender a Torá, mas elas não querem aprender a Torá de acordo com a religião aí fora. Elas têm um esforço na alma que é dado por Hashem, um presente que é dado por Hashem, para que ela possa realmente entender essa lei. E para isso, a única coisa que ela tem que fazer é se esforçar, colocar que isso que ela está fazendo vai trazer para ela exatamente um desdobrar do eterno dentro da alma dela. Então, cada ensino, cada coisa, cada questão tem que ser anotada, tem que ser... A gente tem que rezar. Veja, o rei Davi falava assim: Hashem, não deixa, Hashem, eu me afastar da tua lei. Abre os meus olhos, eu quero compreender não só de uma forma de entendimento de Rorimá, ou seja, só que eu vou saber e vou falar para as pessoas saberem, mas também abra a luz de Hassadim, a luz de misericórdia, aí sim o estudo fica pleno. Mas para que haja essa questão de Hassadim, eu tenho que me apaixonar pela palavra do Eterno. Eu não posso deixar os meus sentimentos, as minhas vontades atropelarem isso. Eu tenho que colocar o meu corpo dentro de uma regra geral de Torá. Ou seja, o que acontece quando nós, homens, e até hoje até as mulheres, chegam na idade de poderem chegar ao quartel. Eles, então, vão ter que ir para uma instituição, com 18 anos, chega lá, eles têm que mudar toda a rotina de vida, agora eles têm que acordar 4 horas da manhã, tem que fazer treinamentos intensos, tem que correr, tem que ir para a mata, tem que aprender sobrevivência, tudo aquilo. E todo mundo acha muito bonito, muito legal, mas são regras humanas. Pode ser legal para um, para outro, mas são regras humanas. Então, quando a gente vai pegar a Torá do Eterno, a gente tem que ter todo esse cuidado. Por quê? Lá vai ser anotado, olha, cada ponto do meu coração, como eu estava, se eu tinha acordado, se eu tinha levantado, se eu desrespeitei a Torá ficando deitado. Olha, tudo isso. Então, eu acordo, eu sento e eu não desrespeito as palavras da Torá. Tá vendo? Então, essa é a regra geral dessa educação divina que a gente tem que ter. Imagine, né, quando a gente... tem uma história que eu sempre conto, né, do servo de Davi, ele fica leproso, do servo de Elias, que ele fica leproso. Por que ele ficou leproso?
que o Elias ia dar aula e ele não assistia o show. Ele ficava lá do lado de fora achando que já sabia tudo. Por exemplo, o Elias ia falar de novo sobre Carrabe e ele ficava lá fora. Só que ele não percebia que, de repente, a presença divina podia trazer outra coisa ali dentro. Ou talvez, se Deus possibilitou ele estar naquele momento, era para que ele pudesse aprender alguma coisa que talvez ele não percebeu em outra aula. Mas aí ele achou que sabia tudo, que estudava com o próprio Elias, e ele ficava na porta, lá recebendo as pessoas. O interesse dele era de saber em quem ia assistir o show. Até que um homem muito rico, um eunuco muito rico, ele foi lá para ter uma cura. E aí acontece que ele recebe aquela cura, ele está numa lepra, e aí tinha toda uma conotação ali, ele se banhou 7 vezes no Rio Jordão. Esse tem uma explicação muito mais profunda, depois a gente chega lá, se assim a Shem permitir. E esse servo de Elias, como não sabia de alguma coisa dentro da Torá, quando esse homem sai, desperta realmente o desejo dele. Qual era o desejo dele? A questão financeira. Ele oferece dinheiro para Elias. Elias fala, não, eu não quero. Não tem necessidade de eu receber o seu dinheiro. Não tem por que eu receber o seu dinheiro. Eu não vou vender um milagre. Então, não tinha necessidade de Elias receber. Já esse servo, ele vai atrás dele e pega o tesouro, pega a capa, e aí, então, ele é sentenciado a receber a lepra do cara que foi curado. O que aconteceu com isso? Falta de entendimento de Torá. Falta de honrar a Torá, falta de realmente se colocar de verdade dentro da Torá. Veja que o rei Davi ele é humilde, ele fala, Hashem, me ensina a amar a tua Torá. Hashem, abre os meus olhos. Hashem, eu meditei, eu estou tentando entender, eu estou fazendo todo esforço, e eu não estou tratando a tua Torá como qualquer coisa. Me ajuda, por favor, porque mesmo que agora eu não acredite 100%, eu quero acreditar, eu quero mudar a minha vida, eu quero entrar nesse mundo que tanto a Torá fala. Mas é preciso valorizar. Quando a gente está perto de um sábio, quando a gente está perto de uma pessoa, até mesmo uma pessoa simples, que possa falar qualquer coisa que possa ensinar um pouquinho mais de Torá para a gente deve prestar muita atenção. E assim a gente volta para a nossa aula. Muito bem, gente. Então, aqui, na palavra Carrabe, né, essa palavra Carrabe, ela vem exatamente da formação de 3 sefirot. Keter, que está ligada à letra K, Rohimá, que está ligada aqui como H, mas se pronuncia CH, por isso que vai ter som de RR, e o B, que vai ser Biná. Veja, Keter, Rohimá e Biná. O que nós chamamos de Rosh dentro desse sistema sefirótico. É de lá que vem todas as vontades, todos os desejos, é de lá que surgem todas as coisas. O que é que acontece aqui? Aqui, nesse sistema, ele manda a energia para esses mundos e aqui toda a reencarnação desse mundo vai ser definida. Então, vamos lá. Quando nasceu o rei Davi, foi definido pelos sefirotes superiores que nasceria um homem com a configuração do rei Davi. O rei Davi tinha todo um papel dentro da Torá. Mas ali também foi definido quando nasceria Golias, e Golias também seria um grande homem dentro da configuração dele, que ajudaria a Torá, mesmo tentando atrapalhar. E ele estava ali na mão do Eterno, e o Eterno é que designava todas as coisas. E a gente já sabe, quem leu lá a aula de Ruth, a gente já viu o que significa Golias, e a mãe dele, que ele era primo de Davi, né? Era uma história ali bem, bem incrível. E aí o que acontece? O Davi ele tinha um alforje e ele tinha 5 pedras dentro desse alforje.
E ele pegou uma das pedras e jogou bem alto, né? Então, veja, a gente tem duas questões aí. A primeira questão é que essas 5 pedras são os 5 livros da Torá. A gente pega a Torá, bota numa funda e atira. E aí ela tem que ir na pessoa, no coração, na alma da pessoa, e ela tem que fazer efeito. A pessoa tem que acordar para a Torá, ela tem que viver a Torá, ela tem que, custe o que custar, enfrente o que enfrentar, até mesmo Golias, ela tem que estudar a Torá, ela tem que despertar. Ela não pode ficar sonolenta, não pode. Ela tem que honrar a Torá. Veja, quando a Torá ela passa lá na sinagoga, todo mundo levanta para dizer a Torá. Quando o sábio de Torá passa, todo mundo levanta. Aquele sábio pode ter 19 anos, mas por causa do entendimento de Torá que ele tem, porque ele tem uma maestria na Torá, todo mundo levanta por aquela Torá. Então a gente não pode deixar e fazer diferente, porque senão a nossa história vai ser escrita lá diferente. Veja, então, essas histórias são incríveis. Toda alma que for desenhada ali vai vir para o nosso mundo com uma missão. E ela nem vai saber porque ela está ali, mas ela está para aquela missão. O Golias, ele estava para aquela missão. Ele estava ali para que Davi pudesse atirar aquela pedra nele e ele pudesse matar dentro dele aquela força chamada Golias, aquele gigante. Olha, isso é difícil. Muito bem. Então, aqui a gente tem essas 3 sefirotes, e elas são as sefirotes exatamente da parte de Rosh, que é chamado de Carrabe, porque cada uma letra aqui é uma inicial de uma sefirote. Aqui do lado, nós temos outra árvore, e aqui nós vamos ter, então, uma outra formação. Veja, aqui eu tenho HBD, né, que é chamado de Rabade. Todo mundo conhece muito bem esse nome, porque esse nome ele é conhecido porque existe um grupo chamado Rabade. São de judeus askenazitas, são judeus que têm uma visão diferente da Torá e que seguem um Rebbe de Lubavitch, entendendo que o Rebbe de Lubavitch é o Mashiach. Então, é conhecido. Mas, na verdade, essa ideia de Rabade, ela já está dentro da Torá e é uma nomenclatura para trazer para a gente essa configuração da Torá. Qual configuração? A configuração que a gente tem aqui, ó, dessas 3 sefirotes. Agora, já não é mais Keter, Rohimá e Biná, mas agora a nossa configuração aqui é de que essas sefirotes elas são também aqui Rohimá, Biná, mas agora ao invés de Keter eu tenho Daat. Daat é uma sefirote invisível. Então ela vai estar lá, mas não vai, ela tem que ser formada. Ela já não faz parte da base, ela só é formada como quando eu tenho, não é? Um acesso à sabedoria, não é? E o conhecimento, e aí quando eu tenho a sabedoria e o conhecimento, a informação, o conhecimento, então eu posso formar a convergência dessas 2 forças que se transformam em Daat. Ela pode vir a gerar um novo mundo. E aí, nesse caso, essa configuração é chamada de Rabat. Lá no Keter, Rohimá e Biná, aqui, né, nós temos uma questão, que são as 3 primeiras sefirotes, que formam o Rosh, a cabeça, o Partsuf, né? De Rosh decide quanto prazer o Partsuf pode receber, não para o próprio bem. Então, veja, aqui nessa configuração, não é o quanto prazer eu recebo para o meu próprio bem, mas para o bem do Criador. Então, veja, a configuração muda. Se eu levantei agora para quê? Para o meu bem ou para o bem do Criador? Se eu estou estudando uma Torá, é para o meu bem ou para o bem do Criador? Se eu estou fazendo todos esses atos, é para o meu bem ou para o bem do Criador? Se for para o meu bem, eu não recebo nada. Eu não recebo mais luz, eu não consigo entender, não consigo entrar no mundo da Torá, fica tudo muito normal, eu não valorizo.
eu não chego, enfim, e assim vai. Agora, se é para o bem do Criador, eu vou fazer todo o meu esforço e vou alcançar isso, vou alcançar esse nível. Agora, aqui em Rabad, né, ou HBD, eu tenho, não é? O mesmo que quer terrorimar, né? Perdão, gente. Eu tenho o mesmo que quer terrorimar e binar, né? De Urosh de Partsuf, ou seja, a Sefirá da arte é uma Sefirá, mas a sua licitação também é conhecida como Men, né? De Zoom, ou seja, a gente viu Men de Zoom em outra questão, a gente viu que é um sistema que está dentro de Rorimá, onde todas as almas foram criadas, e então esse Da'at, que é um apelo, é uma reza, como a gente viu o rei Davi fazer, né? É relativo ao desejo de ambos de receber dela o Rorimá, ou seja, essa luz de informação. Esta súplica de Zon é chamada Mem, pois acende a Biná. Então, uma Sefirote vai acender a outra Sefirote, né? E Ima, mãe de ambos, os desejos de se dar aos seus filhos. Ou seja, quando nós chegamos a essa reza, quando nós começamos a entender o que é Torá, como a gente vai fazer como o rei Davi, então, como ele faz, ele começa a pedir a Shem, para que a Shem dê um entendimento verdadeiro para ele da Torá. Então, isso é tudo através de reza. Então, em Biná, dessa Sefirá, né, esse Mem é chamado de Da'at. E esta não é uma Sefirá como as outras 10, mas antes é um pedido, no entanto, para enfatizar esse estado, usamos o nome Rabad. Então, veja, eu começo a entender que esse Rabad agora assumiu o lugar de Kehab. Então, vamos analisar tudo isso. A partir de hoje, eu não só estudo, mas eu também me levanto, eu pego uma caneta, eu pego um papel, me sento na mesa, levo tudo muito a sério e rezo como o rei Davi. Vamos repetir aqui para a gente finalizar essa aula e amanhã a gente vai voltar. Vamos ver mais uma vez o que o rei Davi falava. Ele em 119, você pode ler ele todo, ou pode ler ele estudando ele, cada pedacinho. Cada versículo fala sobre 8 versículos fala sobre uma letra, e ele começa exatamente na letra Aleph. Ele vai da letra Aleph até chegar na letra Tav, que é a última letra. Então, veja a construção que ele faz. Ele já tinha chegado lá, mas Davi era um homem totalmente de Hashem. E o que acontecia com o rei Davi? É que muitas pessoas achavam que Davi era um guerreiro e etc., mas os Midrashim falam que o rei Davi não conseguia nem ficar em pé, de tão magrinho que ele é, de tanto jejum que ele fazia, de tanta força espiritual que ele tinha, e ele era tão magro que não aguentava levantar nem uma espada. Você pare para imaginar isso. É totalmente diferente, mas na visão da espiritualidade, ele era esse guerreiro. Então, que olhava para Davi e falava, oh, Davi, tão magrinho, um menino ruivo. Mas quando ele falava do seu amor verdadeiro, sem interesse nenhum pelo seu Deus, não ficava uma força estranha perto dele. Porque ele era tão verdadeiro em reconhecer os seus erros, ele era tão verdadeiro em reconhecer que o próprio Deus tinha dado essa luz para ele, que ele falava essas palavras maravilhosas. E ele diz aqui, ó, felizes aqueles cujo caminho é reto, porque seguem o ensinamento de Hashem. Qual é o ensinamento? Torá terra. Veja, Asherei, Meamim, Darehe, Raholehim, Betorat, Adonai. Veja, a palavra Torá está aqui, ó, ou Torot,
num plural, ou seja, ele seguia as Torás, Torá oral e Torá escrita, porque sem a Torá oral ele não poderia reconhecer a Torá escrita. E aí ele continua falando. O nível de entendimento que nós temos aqui do Davi Meller, ele é muito, muito elevado. Então, veja, no 2 ele já fala, ele continuando, você vai ver que todos esses passuques, esses passuquim, né, passuque, versículo em hebraico, e passuquim é no plural. Então, veja, ele falava nesses passuquim, ele falava isso, ó, Asherei, Nexerei, Adotai-vi, Bekou, Leve, Iderechá, Uru. Felizes são aqueles que observam os seus decretos e que voltam para eles de todo o seu coração. Bekou, leve, de todo o coração. Não pode ter uma películazinha, não pode ter uma gordura. Se tiver, a gente tem que arrancar, ainda que doa. Se tiver alguma coisa que está impedindo você de entrar nesse nível de estudo de Torá, e está impedindo você de avançar, você tem que arrancar ele, tirar essa gordura, porque tem que ser de todo o coração. E ele continua. Eles não fizeram nada de errado, mas seguiram seu caminho. Veja, Afilô, Pealu, Avelá, Bederá, Rive, Ra-Lahu. Ou seja, eles seguiram seus caminhos. Eles não fizeram nada de errado. E aí ele continua aqui. Atá, Siatá, Pecudeira, Leshemor, Meod. Você ordenou que seus preceitos fossem observados diligentemente. É ordenado por Hashem que toda alma que quer a sua Torá o siga diligentemente o mais rápido possível. Não deixa para levantar amanhã, não deixa para rezar amanhã, não deixa para estudar o hebraico amanhã, não deixa perder tempo com coisas que não são de Torá, mas faz tudo hoje, faz tudo agora. Não deixe mais, a gente não pode deixar mais o nosso Yetzer Hará impedir que a gente estude profundamente a Torá do Eterno. E ele fala de novo, Ahalai, Ikonu, Derehi, Leshemor, Hakeira. Hashem, meus caminhos fossem firmes em guardar a tua Torá. Ele fala, se eles fossem firmes, olha o nível de Davi. E ele fala assim, Eis-lo avoshi berravaiti elko mitsi oterra. Então eu não ficaria envergonhado, assim, quando considerasse todos os seus mandamentos. Isso, esse envergonhamento é para as pessoas que seguem a Torá, porque as pessoas que não seguem a Torá nem vergonha têm. Mas nós que seguimos a Torá, nós temos que ter vergonha. Se a gente não aprendeu o hebraico, se a gente não aprendeu as letras, é porque nosso Yetzer Hará, ele venceu. E muitas vezes é assim mesmo, a gente começa a estudar o hebraico, some. E a gente vai escutar um shiur, a gente se distrai, notícia. Ou alguém fala com a gente e a gente, sabe, nessa quebra de informação, a gente não vai entrando no mundo da Torá. E diz, eu te louvarei com um coração sincero, somente enquanto eu aprendo as suas regras. Senão, não adianta eu te louvar com um coração sincero. E a gente vai entender isso dentro da linguagem da Torá, dentro da leitura do Zohar. Et, Hakeira, Hashemô, Euta, Azeveni, Ad, Meod. Guardarei as tuas leis. Não me abandone totalmente. Então, quer dizer, que ele estava pedindo a Hashem para não sair mais dele, porque ele guardaria as leis. Só era esse o motivo que ele estava nesse mundo para estudar a Torá. E aí ele disse, como pode um jovem puro manter o seu caminho, pegar a sua Torá? Então, Beme, Ezeque, Naar, Et, Arepu, Leshemô, que vou errar. E ele dá a resposta depois. Ele diz o seguinte, eu me voltei para ti.
esse jovem se voltou para ti com todo o coração. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Ficou Levi, Daresheteira, El, Tagni, Mimetsivotai, perdão, aqui quebrou de novo. Mimetsivoteira, ou seja, não deixei de me desviar dos teus mandamentos. Não deixei de me desviar, eu tinha que entendê-los profundamente. E aí, a gente vai até lá no 19. Be Levi, Sefaneira, Amirateira, Limoan, Lo, Arretá, Lerá. Em meu coração guarda a tua promessa. Portanto, não perco contra ti. É uma promessa para o futuro. É para o futuro. E aí ele continua. Não é nesse mundo. Ele disse, Baruch atah Adonai, Lebandeni, Rocaeha. Bendito és tu, ó meu Deus. Treina-me nas tuas leis. Treina-me, por favor. Muda tudo que é contrário ao entendimento dessa lei. A lei da Kabbalah, a lei de amar o meu próximo, a lei de ter um vigor para acordar para ti. Então me treina. Como é que ele vai treinar? Trazendo à tona todo o pus que tem dentro de nós. Ele diz, que sefatai, seferati, ko mishifati, pirra. Com meus lábios eu ensaio todas as regras que você proclamou. Então ele lê. Você não pode ler em hebraico, ele lê em português. Com muita atenção, não é lendo tudo como se fosse um livro. Com muita atenção. E aí ele continua. Bedereha, adoteha, shemati, keal, kohom. Regozijo-me com o teu caminho, dos teus decretos, com todas as riquezas. Veja, então, como todas as riquezas, como tudo que eu tenho primeiro, assim, a sua Torá. Ele diz aqui, Befiku deha, ashirha, vai evitar, aroroteha, eu estudo os seus preceitos, eu considero os seus caminhos. E aí ele diz, no 16, Berrucoteira, achete assá, lo, acheká, devareha. Tenho prazer nas tuas leis. Não negligenciarei a tua Torá, ou a tua palavra, tua devareha, as tuas palavras. Eu não vou negligenciar, eu vou olhar de todo o meu coração. Isso tem que ser o ponto central da minha vida. Gamal al avadeha, ahir veashemerá devereha. Trata bem o teu servo, para que eu viva. Olha, trata bem o teu servo, para que eu viva. Para cumprir a tua palavra, não é para viver de qualquer maneira. Para que possa consertar nossa alma. E aí ele continua. Gal, Enai, Veabitar, Nefilote, Metoraterra. Abra meus olhos, Hashem, para que eu possa perceber as maravilhas do teu ensino, para que eu possa chegar, Hashem, onde eu tenha que chegar. Por favor. Então vamos rezar hoje, Hashem. Abre os nossos olhos. Ensina a gente ter amor e prazer em estudar a tua palavra. Que a gente tenha alegria em levantar para estar aqui te servindo. E assim a gente caminha junto.